eles foram feitos, não é para todo mundo ganhar. E aí é perigoso. A partir do momento em que você deixa de fazer coisas da sua vida, que você deixa de ir para o trabalho, chega atrasado no trabalho para jogar, que você, ao invés de comprar a cesta básica para a tua família aquele mês, você usa para jogar, que você começa a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas para poder jogar. Isso é prejuízo. Isso está em excesso e a pessoa precisa reconhecer isso e procurar por ajuda, que tem como ajudar muito. Existe uma outra estratégia de ajuda com relação aos comportamentos de adicção, e o jogo está inserido dela, que são, vou chamar assim, de irmandades, grupos que se reúnem e conversam, com uma espiritualidade também que possa estar envolvida, e normalmente está, que são os grupos de autoajuda. Sim. E a gente tem os jogadores anônimos. Então, quem estiver passando por isso, pode entrar no site do Jogador Anônimo e vai ter alguém com quem ajudar também, e é gratuito. Não tem fins lucrativos, e isso é o principal. Dentro de um país nosso que tem diferenças, classes econômicas, a gente tem que ter estratégias eficientes que funcionem para todo mundo ali. Então, uma dica, talvez, entre aí nos Jogadores Anônimos e já procure por ajuda ali. Eu vou dar outra base, outro motivo para você parar de jogar. Aqui a gente não tem filtro, tá, doutor? Eu sei que o senhor é bem tranquilão aí, mas eu tenho que parar um tempo aqui para dar umas pauladinhas neles. As casas de aposta foram legalizadas no Brasil com o único intuito daquele discurso do livre mercado, do comércio, vai gerar mais emprego, vai gerar mais imposto, né? Vai gerar renda ali para a saúde, para a educação. A realidade é o seguinte: o número de pessoas precisando de tratamento e usando do SUS hoje por causa do vício com o jogo, o que arrecada não paga a galera. E o pior que isso, um levantamento agora recentemente, tudo que está sendo arrecadado de jogo até hoje não foi investido R$1 na saúde. Então a gente está criando um câncer na sociedade hoje. A gente está criando pessoas viciadas em jogos online, pessoas se suicidando, pessoas tirando a própria vida porque não sabe mais o que fazer, quando entra no estágio depressivo, e vai chegar um momento que a gente não vai ter nem estrutura. Tudo isso financiado com dinheiro do pagador de imposto. É verdade. É um problema de saúde pública, né? Isso já está sendo bem verificado. A gente vai ter no Rio agora um dos maiores congressos médicos, que é o Congresso da Associação Brasileira de Psiquiatria, e discussões estão sendo feitas nesse sentido, e eu acredito que também são sugeridas propostas para legislações nesse sentido, de tentar ajudar que isso não se intensifique ainda mais, que realmente o que você está falando é verdade. Eu trabalho em linha de frente e recebo muita gente... Os deputados que a gente vai eleger no próximo pleito agora... tem que ter princípios e valores como esse, sabe por quê? Porque senão chega lá vai se vender. Porque um cassino para aprovar uma aposta, para aprovar uma lei, ele bota milhões na conta do deputado lá. E a maioria se corrompe. Existe muita gente boa, muita gente honesta lá, muita gente que quer fazer realmente acontecer, mas, cara, tem que ter princípios e valores, porque as pessoas estão morrendo. E se você, que é deputado, tá assistindo, tá vendo meu vídeo, sabe que o dinheiro que você pegou e botou a mão tá sujo de sangue. Você vai ser responsabilizado por essas vidas que morrem aqui na ponta. Uma hora você vai ser cobrado. Ou aqui, ou lá com o papai do céu. Desculpa, tá, doutor? Não, aqui bem. A gente tem que parar. Mas vamos lá. O uso das redes sociais, né? Você já falou, pode agravar, né, esses casos. A gente falou aqui dos jogos online, que para mim é a parada mais bizarra que está acontecendo no Brasil hoje, essa questão dos jogos online. Eu fui a favor, numa época que eu falava de política, com discurso de direita, mas quando eu vi o que acontece no Brasil, a cultura do Brasil, hoje eu mudei o meu discurso, eu sou totalmente contra. Eu acho que a vida tem muito mais valor do que isso daí, tá? Outra coisa que eu ia te perguntar, a gente teve um período ali atrás de isolamento social, né, que foi aquela pandemia lá. Impactou a detecção precoce aí desses sinais, esse período de isolamento? Sim, a gente pensar no período de isolamento, a gente tem que lembrar da Covid, né? Covid-19 foi algo que impactou
a história da humanidade. Então, impactou a história de toda aquela geração que vivenciou aquilo. Isso já era esperado, de certa forma. Eu não sei se o pessoal vai se recordar, na época da Covid a gente falava de ondas, lembra? Primeira onda, segunda onda, Sim. terceira onda. E já daquela época se falava da quarta onda da Covid. O que é a quarta onda? Era os traumas psicológicos e transtornos mentais que apareceriam mais tardiamente. Na teoria, a quarta onda estava desde o começo da primeira, que é quando se intensificaram sintomas ansiosos, depressivos, intensificação de vendas de bebidas alcoólicas, de separações, de brigas e por aí vai. Porque é algo extremamente traumático, assim. Foi uma pandemia, algo não foi nem só a questão da doença, surreal. foi da questão do cara não poder trabalhar, a receita dele acabar, a empresa ter que fechar. Também. Foi por isso que eu perguntei sobre o impacto. Mas isso já era previsto. Se a gente pegar todas as pandemias ao longo da história, e ocorreram outras no passado, sempre tiveram traumas psicológicos e de transtornos mentais por tudo isso que você falou. E isso está tendo muito reflexo agora. A gente está tendo intensificação de quadros depressivos, ansiosos, afastamentos do trabalho relacionados a isso, índices de suicídio que não conseguiram regredir, intensificação de uso de algumas substâncias e intensificação de outros comportamentos que não se tinham tanto antes, como os próprios jogos online que a gente estava falando. Então, a Covid é um divisor de águas também da intensificação de questões de saúde mental, mas, ao mesmo tempo, ela vem permitindo que a gente consiga falar mais abertamente. Sim. E diminui um outro negócio que é muito perigoso, que a gente chama de psicofobia, né? Porque as pessoas escondem tudo que é relacionado à saúde mental e elas acabam ficando mais isoladas e mais escondidas, intensificam os seus sintomas e aumenta a chance disso evoluir muito mal. Então, a gente combate um pouco a psicofobia ao fazer o que a gente está falando aqui, por exemplo, abordando o assunto da forma mais responsável e coerente possível. Boa. Doutor, o que é mais perigoso? Um silêncio ou um desabafo? Difícil, acho que depende do contexto, né? Às vezes você vai precisar de um silêncio para gerenciar uma situação. Às vezes você vai precisar de um desabafo para gerenciar uma situação. Eu acho que eu responderia que você não deve ficar sempre em silêncio e você não deve ficar sempre desabafando. Mas ao ver outra pessoa dentro da minha casa, por exemplo, o meu cônjuge, um irmão, um pai e um filho, uma situação de muito silêncio pode identificar um sinal, claro. Ou um desabafo explodindo toda hora, gritando, alterado. É nessa questão do terceiro, eu olhar para o terceiro para